Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha o portal Ponta Por Informa, também a Cerro Corá FM 91.5, a partir de 12h15, meio-dia e 15, horário do Paraguai, no horário de verão do Paraguai. E às 11h15, horário do Mato Grosso do Sul. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, apenas um jogo ontem, válido pela 34ª rodada, e um jogaço, e um dos mais emocionantes clássicos dos últimos anos, no Rio de Janeiro. Talento e superação se igualaram, né? Ontem, no Maracanã, Flamengo e Vasco empataram por 4-4 em partida antecipada da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro por causa da presença do rubro-negro na decisão da Libertadores. E o gol no minuto inicial indicava que o Flamengo poderia ter vencido com facilidade, mas, embora tenha até ficado perto da vitória, né, graças ao talento de seus jogadores, especialmente Bruno Henrique, ele acabou sofrendo com a organização, né, e a garra do Vasco da Gama, que aproveitou as falhas do sistema defensivo adversário para não deixar o campo derrotado, arrancando o empate nos acréscimos. A igualdade impede a possibilidade de o Flamengo ser campeão no próximo fim de semana, ainda que o time esteja com uma confortável vantagem na liderança do campeonato, agora com 78 pontos e 11 de vantagem para cima do Palmeiras, que tem um jogo a mais a disputar. Já o Vasco chegou aos 43 pontos na 10ª colocação. E o jogo foi eletrizante, né? O Flamengo começou o jogo 1-0, o Vasco empatou, depois fez 2-1, ainda no primeiro tempo o Flamengo foi lá e empatou, né? 2-2 e mais 4 gols ainda no segundo tempo, né? Para fechar um grande jogo. O Flamengo levou o terceiro gol do Vasco da Gama 3-2, empatou e virou para 4-3 e no finalzinho o Vasco da Gama foi lá e conseguiu o empate. O Flamengo volta a jogar no domingo quando visitará o Grêmio em Porto Alegre. No dia seguinte, o Vasco vai receber o Goiás em São Januário, né? O Flamengo está cada vez mais perto do título, mas fez um jogaço, apresentou algumas falhas ontem e o Vasco se beneficiou dessas falhas para não sair derrotado no clássico de ontem. O Flamengo lidera agora com 78 pontos. O restante das equipes tem aí um jogo a mais, né, para fazer, porque o Flamengo foi antecipada essa rodada, esse jogo do Flamengo, por causa da presença do Flamengo na final da Libertadores na semana que vem, né? E a 34ª rodada tem no sábado Santos e Cruzeiro, jogando às 20 horas na Vila Belmiro. O Atlético Mineiro enfrenta o Atlético Paranaense no Independência, em Belo Horizonte, às 15 horas do domingo. O Botafogo no Engenhão vai enfrentar o Corinthians no Rio de Janeiro, né? 15 horas. Aliás, essa não é a rodada, essa é a 34ª rodada, a rodada do Flamengo, né? É que o Flamengo jogou ontem contra o Vasco. Então a rodada de sábado é a 33, que tem o Santos e o São Paulo na Vila Belmiro, sábado, 16 horas. No Maracanã tem Fluminense e Atlético Mineiro. Deixa eu ver aqui a rodada certinha, corretíssima, para que a gente não cometa erros aqui, né, tio? O Bahia joga no domingo contra o Palmeiras na Fonte Nova, na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense joga contra o Botafogo lá em Curitiba, também às 15 horas. E o jogo em que o Flamengo poderia ser campeão seria esse jogo contra o Grêmio, mas, né, apesar da vantagem, matematicamente ainda não consegue o título. O jogo vai ser lá em Porto Alegre e o Grêmio, né, que está lutando aí é o quarto colocado hoje, para se manter entre os 4 primeiros, para se classificar direto à fase de grupos da Libertadores. Corinthians e Internacional fazem um clássico dos iguais aí, né? Todos estão com 49 pontos, os dois, 7º e 8º colocado. O Inter ganha aí no saldo de gols e jogam domingo na Arena Corinthians, lá em São Paulo. Quem vencer fica aí numa situação um pouco mais confortável no campeonato, pode chegar, né, a 7ª colocação e se classificar. Como o Atlético Paranaense é 6º hoje, né, o G6 vira G7 e o 7º colocado se classifica à fase pré-Libertadores, e Corinthians e Inter lutam justamente por essa vaga aí. A Chapecoense no Indicondá vai enfrentar o Ceará, o Fortaleza enfrenta o CSA no Castelão, no domingo já um pouco mais tarde, às 18 horas. Na segunda-feira, 2 partidas. No São Januário, o Vasco joga contra o Goiás, 18h30, e no Mineirão, o Cruzeiro joga contra o Avaí. Essa é a rodada correta do final de semana, né, no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E na Segunda Divisão, 2 partidas fecharam a 35ª rodada da Série B, né? O Vila Nova se complicou na briga contra o rebaixamento, enquanto que o Sport segue com o sonho do título vivo.
No primeiro jogo, o Vila Nova recebeu o Guarani no Serra Dourada e empatou por 1-1, graças a um gol de Jefferson já aos 40 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Vila chega a 34 pontos e segue na 19ª colocação, 4 pontos abaixo do Figueirense, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Guarani, com 41 pontos, ainda corre risco matemático nas 3 partidas que restam, mas já pode se garantir na Série B de 2020 na próxima rodada. Mais tarde, né, foi a vez do Sport bater o Botafogo por 2-0 em pleno estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Com o resultado, o time pernambucano evitou que o Bragantino já fosse campeão da Série B na rodada de ontem, mesmo sem entrar em campo. A vitória levou o Leão aos 63 pontos, 8 a menos que o Bragantino, com apenas mais 9 em disputa. A chance de título é mínima, mas ainda existe para o time pernambucano. Por outro lado, o acesso está praticamente garantido, já que o quinto colocado, América Mineiro, tem 8 pontos a menos do que os pernambucanos. E para o Botafogo, a derrota significou o fim do sonho do acesso, né? Na 10ª colocação, com 47 pontos, o Pantera não tem mais possibilidades de terminar a competição entre os 4 primeiros. Os 4 primeiros são Bragantino, já classificado e perto do título, Sport 63 praticamente garantido na primeira divisão, o Coritiba encaminhado em terceiro com 57 e o Atlético Goianense em quarto com 57. Aí vem com chances ainda. Quinto, América Mineiro 55, Paraná Clube 54 pontos, são os times que lutam aí pelo acesso. E a rodada que se fechou ontem continua amanhã. Aliás, continua não, uma nova rodada tem, o campeonato continua amanhã, a 36ª rodada. No Independência, o América Mineiro vai jogar contra o Vitória às 16 horas, jogo de vida ou morte aí pro América Mineiro. No estádio Nabi Abichedid, em Bragança Paulista, Bragantino pode ser o jogo do título, né? Confirmar o título, joga contra o Bragantino, que está na zona do rebaixamento. O jogo está marcado para as 18h15. No Antônio Ascioli, em Goiânia, o Atlético Goianense joga contra o Paraná Clube, que ainda tem chance. E o Atlético Goianense, é o quarto colocado, 57. Então este é um jogo de 6 pontos aí para as duas equipes. No Couto Pereira, em Curitiba, o Curitiba em terceiro lugar e lutando pelo acesso, enfrenta o Oeste. No Brinco de Ouro, em Campinas, o Guarani joga contra o Operário. Os dois não se classificam mais, né, para a primeira divisão e também não caem mais para a terceira divisão. No Rei Pelé, o CRB joga contra a Ponte Preta. O CRB está lutando ainda, não tem mais chance, 51 pontos, remotíssimas chances, mas se vê na luta aí por uma vaga na primeira divisão. Enfrenta a Ponte Preta, que não tem mais nada a fazer no campeonato. Londrina, lutando contra o rebaixamento, joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que só cumpre tabela. O São Bento, na lanterna, e já praticamente rebaixado, enfrenta o Brasil de Pelotas. O Sport joga na Ilha do Retiro contra o Vila Nova de Goiás, praticamente rebaixado, Vila Nova. E o Figueirense tentando sair, né? O primeiro time fora da zona de rebaixamento joga contra o Cuiabá, que também não tem mais chance de classificação à primeira divisão. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações aqui no portal Ponta por Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.